De volta, Código Aberto, nós estamos no 5º encontro dessa temporada e a temporada vai passando rapidinho e a gente vai voltando aos assuntos. A gente tem que falar de diversos aspectos sobre unidade. A gente está falando agora das marcas de unidade presentes na igreja do primeiro século. A gente já viu que é uma igreja que se uniu em oração para receber o Espírito Santo. Eles recebem o poder do Espírito Santo como resposta a esse clamor. O Espírito dá a eles dons, principalmente o dom de comunicar o Evangelho, mostrando que essa adoção na família, essa inclusão não é apenas para aqueles que estavam lá, mas que eles podiam, em nome de Jesus, incluir todos os que quisessem abraçar a Cristo Jesus. E a gente saiu desse bloco pensando sobre isso, sobre essa unidade que não segrega, mas essa unidade que é tão verdadeira e ela tem como vontade ter cada vez mais gente unida, né? Ter que tornar essa família cada vez maior, que a gente percebe essa igreja falando em muitos idiomas, comunicando a muitas pessoas. Mas existem outras marcas também, além deles agora conseguirem agregar mais gente, que outras marcas são muito peculiares da igreja nesse começo, assim, o que mostra a unidade deles e essa capacidade deles de trabalharem juntos para esse bem que era o cumprimento da missão. Que outras marcas a gente tem aí? Atos 2, a partir do versículo 42 até o final do capítulo, ele faz uma descrição bonita, apaixonada mesmo, de como viviam os cristãos naquela época. Eu acho que vale a pena a gente pontuar algumas coisas aqui. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, aquilo que foi ensinado para eles, eles permaneceram no caminho. E isso é uma demonstração de unidade também, unidade de crença e de prática, né? Havia temor, o verso seguinte, né? Havia milagres, etc., como consequência de tudo isso aí. Agora, tem alguns pontos aqui, especialmente a partir do versículo 45, que é muito bonito. Por exemplo, o verso 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então havia um senso de solidariedade muito grande nesse momento da igreja, que talvez nunca se repetiu. Eles vendiam, então a propriedade, não havia propriedade privada, havia propriedade mútua. Na verdade, nem havia propriedade, porque eles vendiam e eles distribuíam entre si. Tá? E aí, em sequência, o verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E com isso, a igreja crescia diante desse estilo de vida que a igreja tinha. Duas coisas importantes a pontuar aqui. Primeiro, que esse modus vivendi aqui é o ideal do cristianismo. Sem dúvida, o texto não está aqui à toa, não está no ar, né? As palavras são elogiosas. Então o cristão ele tem que se aproximar o máximo possível disso, de acordo com a realidade em que vive. Obviamente eu não vou vender tudo que eu tenho agora e dar aos pobres, porque não é um contexto. E a segunda coisa é curiosa. Também não era muito o contexto da época, embora que eles fizessem isso, né, fizeram isso, vender tudo, mas foram um pouquinho precipitados. O espírito era muito bonito, mas o momento era um pouco adiantado. Como é que a gente sabe disso? Tem 2 textos da Bíblia que sugerem que isso aqui trouxe, entre aspas, um certo prejuízo. Um deles está lá em 1 Coríntios capítulo 16, me permita dar uma lida. Vamos? Versículo 1, ou alguém pode ler aqui, 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Perfeito. Então, Paulo está falando aqui sobre uma coleta. Onde Paulo ia, ele pegava alguns recursos, e aqui não está muito claro para que era, tá? Mas ele pegava, juntava para levar para um outro local. E aí o próximo texto, a gente vai voltar um livro que está em Romanos. Esse texto aqui eu vou ler. Capítulo 15, verso 26. 15, 26, que diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levaram a coleta, a Acaia onde ficava Corinto, inclusive, né, ele está mencionando, são textos paralelos, levaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, aquela descrição inicial, eles tinham um espírito muito bonito, mas porque eles se adiantaram e venderam tudo que tinha, porque achavam que Jesus iria voltar naquele momento ali, muito próximo, né, do tempo que eles viviam, eles falaram: não precisamos mais de bens. E venderam tudo e ficaram pobres. Então a igreja empobreceu, ao ponto de Paulo, quando Paulo entra no cenário cristão,
ele vai ter que pegar a coleta para ajudar aqueles que estavam lá em Jerusalém. E depois vem perseguição e a coisa piora ainda mais, né? Então o espírito é muito bonito. Eu acho que tem uma lição importante aqui. Nós temos que ser solidários. Temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu não posso deixar de me amar. Eu não posso deixar de me cuidar, nem de cuidar daqueles que eu amo, porque eu amo o outro. Então eles foram um pouco precipitados. Não acho que exagero não foi, mas um pouco de precipitação. Talvez até de imaturidade, né? Da fé deles mesmo, de venderem aquilo ali e causar algum tipo de prejuízo. Porém, é importante frisar isso. Aquele espírito que eles tinham era muito bonito e é autenticamente cristão. E só um detalhe acho que é importante pensar, quando se fala, por exemplo, né, do amor, né, e da gente de eu não negligenciar o cuidado comigo, cuidando do outro, porque existe também uma coisa bem importante aí, é que para que eu consiga cuidar por mais tempo, para que eu consiga cuidar de mais gente, eu preciso aprender também a dosar o quanto que eu me gasto, né, para que eu não gaste tudo em uma única relação, para que eu não gaste tudo em uma única circunstância, e a minha utilidade, que poderia ser talvez multiplicada por várias relações e por muito tempo, ela acaba ficando restrita apenas àquilo lá, que é o que acontece aqui. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, porque assim, aqui fala que eles tinham essa unidade na comunhão, do partir do pão, né? Eu acho bacana isso. E é bonito como quantas vezes, né, aparece essa ideia de Jesus, principalmente, né, compartilhando e fazendo as refeições. E eu acho que essa é uma das coisas bem interessantes que a gente também precisa trazer. Só que dá para eu pensar que qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de refeição é uma refeição que vai promover unidade, é o assentar-se junto para comer que promove a unidade? Em que lugar que isso daí vai entrar? Porque aqui está falando que eles partilhavam o pão. Como é que isso entra, não? Não é toda refeição que vai produzir a unidade. Mas se você for para qualquer tipo de reunião em um coletivo, e uma refeição é até melhor porque comida aproxima as pessoas, com o mesmo propósito de pensamento, com uma mesma missão, aí com certeza a unidade virá. Ainda mais com oração, que era uma coisa que os primeiros cristãos tinham muito forte. Então, 2 pontos deles, assim, acho que os traços principais era comer juntos e orar juntos. Vida em comunidade, vida vertical, digamos, diretamente com Deus. A gente não pode tomar esse ato deles como se fosse isolado. De a gente se reunir um dia na semana para que a gente compartilhe o pão. Eles compartilhavam sempre e não era só o pão, era tudo. Então, a comunhão deles era bem íntima. E hoje a gente vê a comunhão só em eventos. Muito na nossa igreja, enfim, no meio cristão. A gente vai para um evento e a gente se reúne lá, e lá seremos um. Mas e em casa? E quando chega na igreja local? E quando chega durante a semana? Onde está a comunhão? Então, aí a gente tem que entender que a comunhão era muito maior do que apenas dividir exatamente o pão. Mas o pão demonstra a necessidade, demonstra a bênção. Compartilhar a bênção. Eu acho que tem um caráter de intencionalidade nas reuniões sociais, né? Eu acho que, nesse caso, é uma interação social que é não uma intenção totalmente planejada, porque talvez não existisse a intenção totalmente planejada, mas é resultado da ação do Espírito, do prazer de estar junto e do seguinte, a gente precisa... E eles aprenderam com Cristo isso, né? Eles aprenderam com Cristo que o momento da refeição é o momento de partilhar a vida, é o partilhar o pão, é o partilhar a vida e é o crescer com a experiência, com a mutualidade da troca, né? Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Estou pensando aqui que como é bom comer junto com quem a gente gosta, né? A gente faz isso com a família, com os amigos, a gente gosta de convidar as pessoas que a gente gosta para comer junto com a gente, né? E dali, quantas ideias não saem desses encontros, quantos momentos bons não saem desses encontros, isso gera muita unidade, né? E não era diferente com os apóstolos. E é algo muito natural quando você tem intimidade com as pessoas que você está compartilhando aquele pão. E também é mais fácil criar intimidade com as pessoas e abrir portas para conversas quando você não as conhece. Uma refeição é muito legal para isso. Então é um bom exemplo de estratégias que os primeiros cristãos utilizavam que podem servir para nós hoje. Para cimentar as relações, né? Eles usavam para isso. Ah, sim, com certeza. Se fala até em reuniões em células, em pequenos grupos e tal, né? Não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas aqui é um embrião de tudo isso aí, né? Que é muito bom a gente estar juntos, discutir, conversar e abraçar.
E havia uma necessidade, porque quando você olha aqui o texto do verso 46, ele diz que todos os dias eles iam unânimes para o templo. Que templo é esse? Porque não tinha templo cristão, não havia construção cristã como nós temos hoje. Era o templo judaico. Eles iam todos os dias porque eles ainda se denominavam e entendiam a si mesmos como judeus. É curioso, mas eles ainda tinham práticas judaicas. Tinha circuncisão, eles ainda participavam dos rituais, de alguns rituais do templo. Não estava muito claro isso na cabeça deles ainda. É um cristianismo que está nascendo. Não é? Com Estevão é que começa a romper isso aí, e muito mais ainda com Paulo. E tanto é que mataram Estevão, né? Porque ainda não era entendido isso. Realmente a gente não tem que ir para o templo, mas eles iam para o templo. Só que o templo não era deles, né? Eles eram judeus cristãos, mas eles não tinham a palavra. Então eles tinham que ir para casa para poder ter o ensino dos apóstolos, o ensino diferenciado. E ali também tinha uma outra coisa na casa, que era a Santa Ceia, que não poderia ser feita no templo. Então era uma necessidade, só que era intencional sim, como o Tiago falou. Eles poderiam não fazer isso e ir só para o templo. Mas se reuniam uma vez por mês, mas não, diariamente. Eles estavam na casa pela necessidade e pela intencionalidade. E é interessante pensar que hoje a gente tem uma igrejas de uma forma geral, muito templocêntricas, né? Que a vida da igreja gira em torno do prédio, a vida da igreja acontece no prédio. A gente olha para a igreja do primeiro século, a gente olha para outras igrejas, a gente olha para o funcionamento que Deus espera, a gente é sempre uma igreja que funciona também na igreja, mas na verdade ela é vista muito mais nas relações pessoais, é vista muito mais nos encontros fora do templo do que no próprio templo. E em algum momento a gente virou e passou a restringir essas experiências a eventos. A experiência social é o evento, a experiência de unidade é o culto de adoração onde todos nós nos sentamos para contemplar alguma coisa, né? Nós nos unimos cantando, né? É o máximo que a gente faz, e aí a gente chama de irmão as pessoas que a gente não lembra o nome, né? Eu não lembro o seu nome, então virou irmão, né? Mais ou menos assim. Você estava para dizer alguma coisa, Estou pensando que essa ideia de a gente pensar que igreja é templo, é o edifício e tal, na igreja primitiva não existia, né? Não eram erguidos templos. Eles se reuniam, eles iam no templo judaico, ok, antes de terem que fugir de Jerusalém, mas depois eles se reuniam em casas, e quando Paulo escrevia para as igrejas era para o povo, para as pessoas, não era para uma instituição, para um prédio, né, para uma igreja. Só depois quando Roma se apropriou da igreja, que começaram a surgir esses grandes templos, né? Porque eles se reuniam realmente em casas, né? E quando surgem os grandes templos, geralmente se perde a honestidade, a integridade real. Porque as pessoas começam a usar máscaras, porque elas querem parecer que estão à altura daquele grande evento, daquele grande templo, e se perde a honestidade, a simplicidade do evangelho e do cristianismo real. É porque o evangelho e as pessoas, elas são vistas nos ambientes domésticos, nos ambientes informais. E tem uma coisa que eu acho interessante, no capítulo 2, verso 47, que fala que os novos cristãos, eles contavam com a simpatia de todos. E aí faz o eco daquilo que a gente falou, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que testemunho poderoso aquela comunidade não dava por ser uma comunidade unida. As pessoas olhavam de fora e, assim, contavam com a simpatia de todo mundo olhava e aí vem a pergunta, né? A comunidade que eu faço parte conta com a simpatia de todo mundo? Conta com a simpatia do vizinho da igreja? O vizinho da igreja é aquele que, poxa vida, eu sou muito feliz de morar do lado de uma igreja. Geralmente o vizinho da igreja é o menos feliz de morar do lado da igreja. Isso hoje para nós é uma utopia, né? Um sonho de igreja, né? De os outros verem e a gente ser tão bem vistos que eles querendo fazer parte naturalmente, né? Eu quero fazer parte desse povo aí. Eles são tão felizes, transmitem tanto a imagem de Cristo, de Deus, que eu quero fazer parte desse povo. É o problema de você querer fazer muita missão fora, sair, e a sua comunidade está totalmente jogada por você estar ignorando, por você estar negligenciando a sua comunidade. Aqueles que estão imediatamente ligados, né, que estão próximos. Eu falei do vizinho porque o vizinho da igreja geralmente é essa pessoa, né? Essa pessoa que está ali do lado e que às vezes é passado. E eu acho muito bonito pensar, o Espírito fez um efeito, o Espírito trabalhou tanto, a unidade trabalha tanto que as pessoas olham e falam. E eu imagino pessoas olhando e falando, eu vou desejando fazer parte dessa comunidade simplesmente porque eu quero esse tipo de vida.
Eu quero esse tipo de troca, eu quero essa mutualidade eu quero para a minha vida. A gente vai ainda falar sobre alguns aspectos da igreja, sobre agora um caráter também que é uma marca dessa unidade da igreja, que é uma igreja que tem uma visão social também. A gente vai falar sobre isso no terceiro e último bloco, então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco.